Alguém aqui lembra daquela apresentação artística no MAM, Museu de Arte Moderna, em São Paulo, onde havia um homem nu e em determinado momento uma criança de 4 anos tocava nele? Você lembra dessa polêmica? Isso causou uma discussão enorme nas conversas de rua, nas redes sociais, todo mundo falava disso. De um lado, as pessoas diziam: isso não é arte, isso é uma imoralidade, deixem as nossas crianças longe disso. E do outro: você não tem inteligência o suficiente para entender o que é arte, seu burro. Qual é o problema? É uma coisa tão inocente. E como sempre, não chegaram a lugar algum. Um dizia que era imoral, o outro dizia que era arte, e acabou. Agora você vai ver o lado científico. Um cientista falando sobre o assunto, se pelo ponto de vista científico isso faz mal a uma criança. Por favor, preste atenção. Se sabe que até mesmo a nossa programação genética, ela é capaz de ser alterada pelo ambiente, pelo que acontece fora de nós. Existe uma área chamada epigenética que mostra que, vou dar um exemplo aqui, estresse, uma mãe com estresse, esse estresse na mãe pode alterar o cérebro, o funcionamento cerebral do seu bebê. E alterando a genética desse bebê, até o bebê desse bebê, isto é, o neto dessa mãe, pode ser afetado. E eu estou falando de um estresse, de um ambiente estressante grande. E eu falei agora na barriga. Vou dar uma outra situação, um exemplo fora da barriga agora. Pesquisas mostram, e a minha esposa ela é pediatra, e a gente viu essa pesquisa até em tempos diferentes, eu e ela, e a gente depois, numa conversa, ela lembrou da pesquisa e eu lembrei que eu já tinha lido e a gente comentou a respeito, que é o seguinte: se você pegar crianças e expor as crianças a conteúdo erótico precocemente, crianças que normalmente são expostas a isso, seja pela mídia, enfim, eles mostraram que só pelo fato dessas crianças verem cenas, e eu não estou falando de expor, eu não estou falando de pedofilia, de pegar, acariciar a criança, não, é só elas verem. Só o fato dessas crianças terem visto certos conteúdos erotizantes, erotizáveis, enfim, elas começaram a amadurecer, liberar uma quantidade de hormônio que deveria ser liberado mais à frente e desenvolver os caracteres sexuais secundários mais para frente. Isso foi antecipado, ela começa a liberar hormônios antes do tempo. Antes do tempo. Isso me faz lembrar uma certa polêmica de colocarem crianças num determinado museu, diante de certas cenas eróticas e tudo mais. Cientificamente falando, e eu estou falando de ciência, eu falei até de hormônio, eu falei de estudo, pronto. Cientificamente falando, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Essas pessoas que fizeram isso, não, absolutamente. Na hora que elas falam assim, não, mas é porque a gente precisa colocar a criança em contato com alguma coisa, elas estão falando aquilo da cabeça delas, elas não têm a menor ideia do que elas estão falando do ponto de vista fisiológico. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar o link do vídeo completo nos comentários. Mas vamos para outro assunto que envolve crianças. Sabe o famoso kit gay? Pois é. É muito fácil de achar na internet um vídeo onde jovens militantes de esquerda conversam com Bolsonaro sobre crianças serem envolvidas nesse tipo de conteúdo. A minha briga é com o kit gay. Eu não quero que criancinha de 6 anos de idade tenha acesso ao kit gay. Essa que é a minha briga. Você não acha que 6 anos de idade? 6 anos de idade? Você chega pra criancinha... faz parte da nossa sociedade. Não, você pega uma criança de 6 anos de idade e fala o seguinte, ó, homem com mulher, papai e mamãe. 2 homens, vamos lá, resolvendo o assunto. Linguajar nossa aqui, né? Você vai ensinar pra criancinha que é bissexual, que é gay, que é lésbica, 6 anos de idade. Então o homem faz sexo com a mulher pegando o piu-piu, botando na vagina.
E você chega para um moleque de 6 anos de idade, que entre dois homens deve botar o piu-piu no ânus do outro. É isso que você quer que ensine na escola? Mas isso não acontece? Mas você quer que ensine isso para criança de 6 anos de idade? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Ah, você acha importante? Eu acho que não tem. Falar que o homem tem que ter o piu-piu no bumbum de outro homem? Não tem, É isso? não é obrigação, mas ele tem a opção. Com 6 anos de idade? Com 6 anos de idade? Posso complementar esse assunto? A senhora contra. Mas por que as pessoas de esquerda apoiam esse tipo de imoralidade com tanta frequência? E eu respondo, não é uma coincidência. Eu recebi a informação que em breve esse tal man vai fazer outra apresentação, não sei se é a mesma ou se é alguma coisa parecida. Agora que você tem a informação, fique de olho. Você, conservador, precisa combater esse tipo de coisa. Argumente, mostre para eles que eles estão errados. Você precisa ser um agente moral. Faça a sua parte.